Antes de ser rei, Alfredo o Grande e seu irmão mais velho, o rei Etelredo, foram testados em batalhas durante as invasões vikings na Inglaterra do século IX. A chegada, em 865, do grande exército pagão, a maior e mais ambiciosa força viking que já havia atacado a Inglaterra, seria um ponto de virada. Os vikings passaram de saqueadores a conquistadores, decididos a dividir os reinos anglo-saxões da Inglaterra entre si. O reino de Wessex, sob Alfredo e Etelredo, iria resistir a eles. Quando nasceu, Alfredo o Grande não se esperava que se tornasse rei. Ele nasceu em 849 em Wantage, Berkshire, sendo o filho mais novo do rei Etelwulf, o saxão ocidental. Ele tinha 4 irmãos mais velhos e uma irmã. Anos depois, o biógrafo de Alfredo afirmaria que ele era o filho favorito, embora isso possa ser um acréscimo posterior. O jovem Alfredo cresceu na corte real, sendo cuidado e educado por seus pais e tutores. Quando menino, ele acompanhava seu pai e sua mãe, da realeza enquanto viajavam por todo o reino. Naquela época, não havia professores para lhe ensinar latim ou artes liberais, algo de que Alfredo mais tarde se queixaria e buscaria corrigir criando suas próprias escolas. Mas quando menino, ele amava a poesia e memorizou muitas canções dos antigos heróis anglo-saxões. O biógrafo Asser narra um episódio que mostra o amor de Alfredo pelo aprendizado contínuo. Um dia, a mãe de Alfredo apresentou aos filhos um belo livro de poesias inglesas e prometeu dá-lo àquele que conseguisse memorizá-lo primeiro. Alfredo se encantou de imediato com o livro. Ele entregou o livro ao professor e, com sua ajuda, memorizou o conteúdo rapidamente. Em seguida, ele recitou a poesia diante de sua mãe, momento em que ela, orgulhosa, presenteou o filho com um livro tão valioso. Uma lembrança marcante da infância de Alfredo foi sua viagem a Roma. O rei Etelwulf enviou o jovem Alfredo à Cidade Eterna em 853 para que ele pudesse se beneficiar dos recursos intelectuais e espirituais da corte papal. Alfredo viajou novamente para Roma em 855, desta vez com seu pai recém-viúvo. No caminho, Alfredo e seu pai pararam na corte franca de Carlos o Calvo, onde foram calorosamente recebidos. As viagens de infância de Alfredo a Roma e ao Reino Franco permitiram que ele aproveitasse a erudição e cultura dessas cortes. Anos depois, Alfredo relembraria essas experiências ao estabelecer instituições educacionais em seu próprio reino, convidando homens eruditos do continente para ajudá-lo. O pai de Alfredo morreu em 858. Os irmãos mais velhos de Alfredo se sucederam no trono em rápida sucessão, mas foi no reinado do quarto filho de Etelwulf, Ethelred, que Wessex enfrentou uma ameaça crucial dos vikings. Em 865, um exército viking, conhecido pelos cronistas cristãos como o Grande Exército Pagão, chegou à Inglaterra. Esse era o maior e mais disciplinado exército dinamarquês já enfrentado pelos anglo-saxões. Liderada por 2 irmãos, Halfdan e Ivar, que se acredita serem filhos de Ragnar Lothbrok, essa invasão abalaria profundamente as bases da Inglaterra do século IX, alterando drasticamente a situação política em pouco mais de uma década. O grande exército passou o inverno em Anglia Oriental, exigindo tributo em cavalos do rei Edmundo. Em 866, os dinamarqueses avançaram para o norte com a intenção de capturar York. A Nortúmbria estava em estado de guerra civil. 2 irmãos reais, Osbert e Aela, estavam distraídos lutando entre si e não perceberam a ameaça dinamarquesa. Os vikings tomaram o antigo forte romano de York. Tarde demais, Osbert e Aela tentaram revidar, mas ambos foram mortos. Os nortúmbricos foram obrigados a se submeter e pagar tributo. Tragicamente, a biblioteca e a escola monástica de York foram perdidas. Nas palavras do historiador Max Adams, um exército estrangeiro agora se encontrava nas ruínas decadentes de York, saqueando o interior e impondo justiça pelo direito das armas. Agora equipados com cavalos, o exército viking se dividiu em contingentes montados e navais,
e avançou sobre a Mércia em 867. Eles sitiaram e capturaram Nottingham. Nas últimas décadas, os reinos anglo-saxões vizinhos da Mércia e de Wessex desenvolveram uma aliança cada vez mais próxima. Agora, o rei Burgred da Mércia pediu ajuda a Ethelred, Alfredo e aos saxões ocidentais contra o avanço viking. Os anglo-saxões sitiaram os vikings em Nottingham, mas não conseguiram forçá-los à rendição pela fome. Os dois lados negociaram uma trégua. Ethelredo e Burgredo reforçaram seus laços com uma aliança matrimonial. Alfredo se casaria com Elswith, uma nobre merciana de linhagem real. Wessex uniu forças com Mércia e, em 868, sua coalizão marchou para enfrentar os vikings em Nottingham. Nenhum grande confronto ocorreu, mas os vikings hesitaram em enfrentar essa força numerosa, talvez até superior. No final, os vikings recuaram para York, onde permaneceriam por um ano. Finalmente, em 869, os vikings avançaram pela costa de Anglia Oriental. O rei Edmundo e seus ângulos orientais marcharam para enfrentá-los em novembro. Os vikings o derrotaram e mataram, dominando a região. Eles destruíram todos os mosteiros próximos e massacraram vários monges. Em 871, os vikings estabeleceram uma base em Reading, erguendo uma muralha defensiva. A partir daqui, eles lançaram um ataque contra Wessex. O rei Ethelredo e seu irmão Alfredo lideraram um ataque ao forte, mas foram repelidos com grandes perdas. Confiantes após a vitória, o exército viking marchou até Reading sob o comando de Halfdan e Bagset, prontos para o golpe decisivo. Em campo aberto, eles se depararam frente a frente com o exército anglo-saxão. Ethelred dividiu seu exército em dois contingentes, comandando uma ala pessoalmente, enquanto seu irmão Alfredo comandava a outra. Os vikings também estavam organizados em duas formações, uma sob o comando de Halfdan e a outra sob o comando de Bagset. Isso levaria a um confronto brutal e prolongado entre paredes de escudos, um dos combates mais decisivos do período, a Batalha de Ashdown. A vida do rei Alfredo de Acer relata o encontro. Os vikings tomaram primeiro o ponto mais alto, enquanto os cristãos formavam sua linha em posição inferior. Um pequeno espinheiro solitário crescia ali, ao redor da qual exércitos opostos se enfrentaram violentamente, com gritos altos. Um lado agia injustamente e o outro lutava pela vida, entes queridos e pelo país. Quando ambos os lados já estavam lutando de um lado para o outro, de forma resoluta e feroz, por um bom tempo, os vikings, por juízo divino, não conseguiram mais resistir ao ataque dos cristãos. Quando a maioria de suas forças caiu, eles fugiram de forma vergonhosa. Um dos dois reis vikings e 5 condes foram mortos naquele lugar, e muitos milhares do lado viking também foram mortos ali, ou melhor, por toda a vasta extensão de Ashdown, espalhados por toda parte. Os cristãos os perseguiram até o anoitecer, abatendo-os de todos os lados. Bagset foi morto no confronto junto com muitos de seus principais homens. Halfdan conseguiu recuar. Ethelred e Alfredo, a princípio, acreditaram que haviam derrotado de forma decisiva os conquistadores da Nortúmbria e da Anglia Oriental. Mas a vitória só trouxe alívio temporário. 2 semanas depois, o exército viking se reorganizou e, em novo confronto, expulsou os saxões ocidentais do campo de batalha. Os combates continuariam e 871 ficaria conhecido como o Ano das 9 Batalhas. O resultado exato desse período intenso de campanhas é desconhecido, exceto pelo fato de que a situação permaneceu praticamente inalterada, com os vikings dominando o Nordeste e os reinos da Mércia e de Wessex na defensiva. Os vikings estavam dispostos a viajar rápido e para longe e a atacar bem dentro do território inimigo. Os anglo-saxões enfrentavam uma guerra longa e perigosa. Foi em meio a toda essa incerteza e provação que os saxões do oeste perderam seu rei. Até a Páscoa, Ethelredo já havia morrido por causa dos ferimentos de batalha. Assim, uma situação improvável aconteceu. Alfredo, filho mais novo do rei Ethelwulfo, estava prestes a assumir o trono de Wessex.
Ele quase não poderia ter sido coroado em situação mais difícil,